E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Palmeiras 2, Al Ahly 0, galera. Palmeiras conquista sua primeira vitória na Copa do Mundo de Clubes e chega a 4 pontos. Acabou o jogo entre Porto e Inter Miami, placar de 2-1 para o Inter Miami, e o Verdão está na liderança do grupo com 4 pontos, seguido aí pelo Inter Miami também com 2 pontos, mas pelo saldo de gols o Verdão está em primeiro colocado aí do grupo, galera. Estou trazendo aqui para vocês a equipe F da ESPN falando tudo aí sobre essa rodada. Fica até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O Palmeiras vai enfrentar o time do Messi, o Inter Miami, e se esse jogo terminar empatado, os dois se classificam. Claro que vale o primeiro lugar do grupo, que significa escapar do Paris Saint-Germain. Se empatar, o Palmeiras será o primeiro do grupo. Sim, com porque um tem gol um gol a a mais. mais de saldo, né? E Raul, põe aí os 3 brasileiros classificados. Só o Botafogo corre risco. Então, tô com você, Zé. Aí, pode colocar. Vamos para New Jersey? Vamos lá. Vamos lá. Chame, por favor, Roberta Barroso e Gustavo Zupac aparecerão no telão. Já trabalharam pra chuchu hoje na cobertura de Palmeiras 2, Al Ahly 0. Vamos lá, Roberta. Al Ahly, como diz. Vamos lá, Roberta aí. Gostei aí, Zupa. Meteu um negocinho aí na lã, né? Telhada, Tá lustrada aí, Tá telhada aí, hein? lustradinho. Roberta, Bem, boa amigo, tarde boa pra noite vocês pra aí. Você, Zupac. Sim, boa tarde pra gente aqui, boa noite praticamente aí, tudo bem, Tudo Zupac? bem, Berta? Vamos lá, deu Verdão, né? Pois é, o Palmeiras conseguindo essa vitória importante, soma agora 4 pontos na tabela de classificação. Um dia muito movimentado, começou com um sol de 38 graus. De rachar mamona, como diz Isso. o Oswaldo Pascoal. Caiu a tempestade ainda há pouco, né? Vocês lembraram aí que teve ali aquele alerta máximo de risco de tempestade. Os jogadores tiveram que ir para o vestiário aos 15 minutos da segunda etapa, só que a tempestade veio depois. A gente já na zona mista começou uma chuva danada, raios e trovões por aqui, mas é isso, o Palmeiras saindo com esse resultado positivo, gol do Flaco, o outro gol foi contra do Essan, lembrando que hoje o Abel mudou o time, né, colocou o Veiga, o Facundo, mas aí no segundo tempo acaba mexendo na equipe, colocou o Maurício e o Flaco e acabou dando tudo certo, graças também a essas alterações que o Abel fez, Também. né, o Maurício acaba dando aquele bonito passe para o Flaco marcar. Zupac. Foi um bom jogo do Palmeiras? Não foi. E daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel falar sobre isso. A gente vai ouvir se o Abel concorda mais com o Pascoal ou se o Abel concorda mais com o Zinho. Vamos ver aonde é que o Abel vai se colocar. Eu tô concordando mais com o Pascoal, mas daqui a pouco quem vai falar é quem sabe mais das coisas do Palmeiras, que é o Abel. O Palmeiras mudou a sua estratégia. O Al Ahly é um time que gosta de ter posse de bola, é da característica desse time tentar jogar, e o Abel fez uma leitura sobre o clima e ele falou, bom, tá muito calor, o time deles vai tentar jogar, eu vou ficar um pouco mais atrás, vou tentar no primeiro momento castigar no contra-ataque para depois administrar o jogo. A questão é que no primeiro tempo esse contra-ataque não apareceu, o Palmeiras teve só uma jogada no primeiro tempo, que foi o Estevão que pegou uma bola, uma jogada maravilhosa, diga-se, mas que ele cortou e aí na hora de bater a bola passou pertinho, e no mais o Palmeiras não conseguiu fazer nada no primeiro tempo. O Al Ahly ameaçou pouco o Everton também, mas o Palmeiras não conseguiu colocar o seu plano inteiro em jogo. Plano defensivo até que foi bem, ainda que o Giai tenha de novo sofrido com o seu com o atacante que ele tinha que marcar. Contra o Porto, o Rodrigo Mora deu trabalho, hoje o Trezeguet, o número 7, deu trabalho para o Giai no primeiro tempo. Então assim, foi um primeiro tempo abaixo do Palmeiras, mas na segunda etapa, com as trocas, primeiro que o Flaco perde um gol feito no primeiro lance do O Abel segundo vai tempo. falar sobre isso. Vai falar, mas aí acontece o lance crucial da partida, que é o gol contra, que é a bola parada, né? A gente cansou de ver
ver, cansou de ver. Nesses 5 anos de Abel no Palmeiras, quase 5 anos, em vários dos jogos onde as coisas não vão bem, onde o jogo tá ruim, o jogo tá truncado, o jogo tá difícil, o Palmeiras, entre aspas, encontra, né? Porque o Palmeiras treina, mas através de uma bola parada, que é uma fortaleza desse time, o Palmeiras faz um gol e aí o jogo muda, porque o jogo fica feitio do Palmeiras. E hoje aconteceu isso, o Essan, que é bom jogador, é o artilheiro do time do Al-Ahly, coitado, fez o gol, né? Contra o próprio Patrimônio, abriu o placar e aí logo na sequência o Maurício foi muito bem pro Flaco 2-0 e o Palmeiras controlou, né? Depois do gol marcado, o Al-Ahly que vinha fazendo um bom primeiro tempo, morreu no jogo e o Palmeiras administrou. Então eu acho que assim, de uma maneira geral, no comparativo com o Porto, no comparativo com o que a gente espera do Palmeiras, não foi um bom jogo. Mas o Palmeiras é um dos raros times do Brasil que tem essa qualidade de que quando joga bem, ele tem caminho para vencer, mas quando ele não joga tão bem, ele também tem o caminho para vencer. É muito, muito raro times que não jogam bem e ainda assim conseguem vencer. Sim. O Palmeiras é um time que nesses dias tem caminhos. E hoje, com a bola parada, o banco de reservas e o contra-ataque, o Palmeiras pavimentou não só a sua vitória, mas também a sua classificação. É isso, o Palmeiras tem peças para isso, até o Maurício ali na zona mista fala sobre isso. A gente não fala quem é titular, quem é reserva, porque... Por exemplo, o Veiga hoje entrou. Aliás, hoje é aniversário do Veiga. Parabéns pro Rafael Veiga, 30 anos de idade. Que quase foi expulso, chegou a levar cartão vermelho, mas aí depois o cartão foi anulado. Equivocadamente expulso, né? O Anthony Taylor expulsado de maneira equivocada. Mas o Veiga não foi bem. O jogo praticamente não passou pelo pé do Veiga. Eu já achei que ele não tinha entrado bem contra o Porto. Então, assim, individualmente algumas peças não foram bem. Vitor Roque, de novo, não foi bem. Mas o Palmeiras venceu e, para efeitos de classificação, tá com um pé nas oitavas de final. É verdade. O Maurício também, eu falei, Maurício, o que o Abel pediu pra você no intervalo? Ele falou, o Al-Ahly tava com muita posse de bola, então ele pediu pra gente tirar um pouco essa pressão, me colocou centralizado e acabou dando tudo certo. E o Flaco também, importante a gente trazer, ele falou, o clima hoje tava horrível, porque tava muito quente. Clima de temperatura. Isso, tá, clima de temperatura, tanto que pararam 2 vezes ali pra aquela hidratação. E ele falou também que o Al-Ahly estava complicando o jogo deles, mas que o mais importante, claro, foi a vitória. E é isso, então. O Abel vai falar agora, se Vamos ele lá. concorda Quero então saber com o Pascoal. se ele concorda com o Pascoal ou com o Zinho. Quero saber. É isso. Então o Abel vai falar agora sobre isso e também sobre o Flaco. Eu falo muitas vezes que adversários diferentes dão-te jogo diferente. A minha opinião é que nós jogamos muito melhor contra o Porto, fomos mais dinâmicos, mais pressionantes. Não criámos tantas oportunidades, mas criámos oportunidades não tantas, mas em termos de jogo fluido e jogado, na minha opinião, foi melhor. Eu tinha-vos dito aqui ontem que íamos ter em conta também no lado estratégico o clima. Eu não sei se vocês conseguiram ler a linguagem corporal dos jogadores, mas era notório que cada sprint que tu davas para recuperar ias demorar o dobro. Vou perguntar, como faço sempre aos jogadores, porque é que sentiram essa dificuldade, se foi o adversário, se não estavam tão frescos, se foi do clima, se foi da estratégia. Depois, na segunda parte, fizemos alguns ajustes, refrescamos a equipa. Eu não tirei nem o Roque, nem o Veiga por achar que estavam a jogar pior ou melhor que os outros todos. Não foi um jogo tão bem jogado, mas o resultado foi muito melhor do que o jogo anterior, resumidamente, respondendo à tua pergunta. São 2 jogadores bem diferentes, o Roque e o Flaco. E nós, quando fomos buscar o Flaco, fomos buscá-lo pelas características que ele tem. Ele é forte no jogo de cabeça, ele é alto, ele é rápido, ele é canhoto, que não é fácil de encontrar. Agora, há coisas que ele tem que melhorar, e sobretudo o que tem que melhorar é uma coisa que só o tempo lhe vai dar, que é a maturidade. Tá aí o Abel falando sobre o Flaco, e nessa mesma resposta o Abel fala que o Flaco é bom jogador, mas é muito distraído. Ele fala que o Flaco é muito disperso, que ele tem que toda hora ficar ligando o Flaco Lopes na tomada para ele ficar ligado no jogo. O Abel Ferreira que admitiu que a sua equipe não teve o melhor dos desempenhos, mas que o mais importante é a vitória, e o Palmeiras está aí praticamente classificado, ou com um pé na classificação. Só deixo para os amigos, né, para o Plihal, para o Zinho, para o Pascoal, para o Zé Elias, o meu olhar sobre a questão do ataque. Assim, entendo que Vitor Roque e Flaco Lopes sejam jogadores diferentes, que tem hora que o Palmeiras vai ter um time de mais profundidade, que vai ter hora que o Palmeiras vai buscar mais bola aérea, mas tem um que está jogando bem, tem um que não está jogando bem. Quem está jogando bem é o Flaco Lopes, e eu entendo que é hora do Flaco Lopes jogar, Plihal.
Ótimo tema que você joga no ar, Zupac. Sei que vocês dois têm compromissos agora profissionais na sequência. Então, a gente se despede da nossa dupla direto de New Jersey com essa pergunta deixada pelo Gustavo Zupac. Não, mas eu vou deixar aqui que eu tô sentado de camarote. Primeiro é o seguinte. Câmera, por favor, no rosto mas tem fechadinha. Que colocar o teto, tem que colocar o vovozinho aí. Oswaldo Pascoal. Peraí, tem que colocar o vovozinho aí. Se a gente conseguir também compor o vovozinho aí. Com o tetra... Sim. Pascoal, olha isso. Algo a dizer sobre a declaração, a análise de Abel Ferreira sobre a vitória de hoje contra o Al-Ahly? Parabéns, Abel. Você assistiu o jogo. Você viu direitinho o que aconteceu na partida, viu que o time não foi bem no primeiro tempo e teve que fazer as modificações para ajustar. Ele é muito gentil com o Veiga e com o centroavante do Palmeiras, com o Vitor Roque. Foi muito cortês, mas o Maurício está muito na frente do Veiga e o Flaco Lopes está pedindo passagem, né? Eu tenho uma teoria que é muito semelhante à do Zé Elias. O Palmeiras contratou um jogador que é para ser centroavante, mas que vive correndo atrás de lateral, corre atrás de volante, corre atrás de zagueiro, nunca joga de centroavante. Esse é o Vitor Roque. Aí ele bota no segundo tempo um centroavante, para ser centroavante. Mas por que não bota o Vitor Roque para ser centroavante? Uma outra pergunta. Por que o Estevão tem que jogar de ala? Ele jogou 35 minutos de ala. Depois passou para o lado esquerdo, quando ele voltou para o lado direito... Deixa eu só entender, Pascoal. Mesmo o Abel falando a mesma coisa que você disse antes... Eu ainda discordo Você tá bravo com o Abel? Claro que eu tô. Porque não dá para o cara da categoria do Estevão jogar 35 minutos de ala. Não dá. Aí passa para a esquerda, começa a atacar pela esquerda. Volta para a direita e o que ele faz? Giai, agora você é lateral. Né? Aí, ponta, um lateral, um zagueiro, o quarto zagueiro e o lateral esquerdo. Faz uma linha de 4. O que ele faz? O Rios volta para ajudar na marcação, para sair com a bola dominada. E aí, gente, é só assistir o jogo. Eu não sei mais do que o Abel. O Abel tem 10 títulos, o Palmeiras é super campeão. Só que eu não gosto de ver o Estevão de ajudante de lateral toda hora. Ele tem que ficar jogando 50 metros, 30 metros distante do gol, que é onde ele sabe qual foi a melhor. Aliás, parabéns para o nosso editor de imagens, foi brilhante, porque o primeiro tempo só teve uma jogada. Só uma jogada. Estevão dá um tapa para dentro, arruma de novo, bota a bola pelo lado, para fora do gol. Parabéns para o Abel, que conseguiu enxergar o mesmo jogo que eu consegui enxergar nessa partida. O Palmeiras só jogou o segundo tempo. Você também acha que o Abel Ferreira está prejudicando as principais características de Estevão e Vitor Roque? Eu acho que não. Acho que não. Porque o futebol moderno hoje, você joga sem a bola também. Você tem que ter compromisso. Quando o Estevão for jogar no Chelsea, ele vai ter que voltar para ajudar, para marcar. Viu, Pascoal? Vai ter que fazer isso. O Vinícius Júnior faz isso. Então, assim, não tem mais essa coisa que o jogador hoje... A não ser que o cara resolva todo o jogo. E o Estevão não está resolvendo todos os jogos. Inclusive, ele foi eleito de novo o melhor em campo e eu acho que não foi. Aí eu concordo com o Zinho. Como na primeira partida também não foi. Aí vai minha concordância com o Zinho. Essa votação, ela é popular. Ela é popular. Então, é mais o ídolo, é mais o cara do momento. Então, o pessoal vai muito mais pela paixão do que pela razão. O Flaco Lopes, em 45 minutos, jogou melhor do que o Estevão. Você tem que jogar os 90 minutos para ser o melhor em campo? Então, primeiro já parte daí. Eu acho que hoje ele montou uma estratégia do Estevão não estar por dentro. Que ele joga muito com o Estevão por dentro, perto do Vitor Roque. 2 atacantes, né? Porque joga um outro jogador pelo lado direito. Foi o Alan, foi o Felipe... Felipe Anderson. O meia, né? Felipe Anderson. Às vezes é o Maurício. Faz essa meia pelo lado direito, que volta como um ala, porque o Giai, na hora da construção, ele é um terceiro zagueiro, ele não é um lateral direito. Mas na hora que defende, ele vira um lateral direito, faz uma linha de 4 e o meia que está pelo lado voltava para marcar. O Estevão jogou muitos jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro, como um segundo atacante, sem tanta essa responsabilidade de voltar lá atrás para marcar. Hoje, ele colocou o Facundo pela esquerda e o Estevão pela direita, com essa obrigação de ficar um 4-4-2, né? Ou um 4-5-1, porque o Maurício também voltava, ficava mais ali o Vitor Roque um pouco à frente. Mas o time do Abel, gente, taticamente,
sempre foi um time que todos os jogadores participam na ação defensiva. Todos têm suas obrigações. Por isso o Palmeiras é um time muito forte defensivamente, dificilmente toma gol, é difícil perder, vencer o Palmeiras. Perde, uma hora ou outra vai perder, mas é difícil, não é fácil, porque tem esse comprometimento tático. O Abel é um treinador tático, que os jogadores têm que cumprir suas funções. Muitas vezes ele escala jogadores mais por esse comprometimento, por esse entendimento tático, do que só o cara que joga com a bola. Ele já cansou de falar isso. Os meus jogadores têm que entender qual é a dinâmica defensiva do time, qual é o comprometimento, todo mundo tem que se doar. Então, acho que assim, é o estilo do cara. E o cara é campeão, é o maior vencedor junto com o Oswaldo Brandão, para mim, o maior treinador da história, maior, títulos. Melhor não, porque eu não trabalhei com ele, já expliquei isso. Melhor é uma coisa, maior é outra. Ele é o maior pelos números de títulos, por tudo que ele está fazendo nesses 5 anos. E eu sou fãzaço do Abel. Agora, em algumas coisas, eu não sou obrigado a concordar com tudo que ele fala. Tipo assim, o nosso debate de início não foi comparar, a minha comparação não foi com o jogo do Porto. O jogo do Porto passou. Já foi. Jogou melhor que o Porto. Teve a oportunidade para vencer o jogo? Teve a oportunidade, mas já passou. Foi empate. A minha colocação é o jogo de hoje. O Abel, ele comparou o jogo que fez hoje com o jogo do Porto. Ué, gente, isso aí é outra coisa. Quem jogou melhor hoje? Palmeiras ou o Al-Ahly? Segundo tempo, Palmeiras. Primeiro tempo, passou. Palmeiras... Primeiro tempo o quê? Passou em branco. O quê? Aconteceu o nada. Al-Ahly jogou melhor que o Palmeiras? Palmeiras aconteceu nada. Primeiro tempo não aconteceu nada. Só teve um lance. Foi o lance do Estevão, 2 cortes para dentro e chute pro gol. Primeiro tempo não aconteceu nada. Não aconteceu nada. A minha análise é o jogo de hoje. Ah, senão eu vou falar, quando eu joguei em 1930... Não. É o momento. Você fala que futebol é o momento. Futebol é o momento. Isso? Inclusive tem uma fala sua aí, pode botar. Ô, produção, bota aí, futebol é marmense, que ele fala. Futebol é momento. Futebol é momento. O momento foi hoje. O jogo foi hoje. O Palmeiras foi melhor do que o Al-Ahly. No segundo tempo. Primeiro tempo foi muito ruim. Futebol é momento. Mas não jogou igual jogou contra o Porto. Ah, gente. O do Porto já foi. Mas hoje, é um comparativo. Na minha opinião, o Palmeiras mereceu a vitória, jogou melhor do que o adversário. Hoje, pra mim. Ah, mas não fez o jogo. O jogo foi hoje. O jogo contra o Inter Miami é segunda-feira, é outro jogo. O Abel falou isso na coletiva. Cada jogo é uma história. O Porto saiu pro jogo, o Porto quis vir jogar, o Porto não conhecia muito o Palmeiras. O Palmeiras se preparou diferente, se concentrou diferente. Hoje o Palmeiras que tinha que propor o jogo. E quando o Palmeiras tem essa obrigação, ele tem dificuldade. Porque ofensivamente, né, a criação ali ofensiva, o Palmeiras não é de fazer tantos gols. Hoje fez 2. Quando o Flávio Lopes entrou, e um foi contra. Não, José... Só para dizer o seguinte. Tô gostando. Eu concordo mesmo com o treinador do Palmeiras, que faz a análise absolutamente correta. No comparativo entre o jogo do Palmeiras, do primeiro jogo, para o segundo jogo, tem uma queda absurda de rendimento no primeiro tempo. E por opção dele. Não, por opção dele. Ele botou o Veiga desde o começo da partida. Primeiro tempo, Pascoal. Tá, primeiro... Ah, mas é o tal negócio. Jogou mal o primeiro tempo. O Al-Ahly no primeiro tempo, o que é que fez? E melhorou no segundo e ganhou. Marcou a saída de bola adiantada no Palmeiras, abafou o Palmeiras. O Al-Ahly, que não tem lá essas virtudes. Não criou nada. Nada. Não deu nenhum susto no Everton. Não criou nada. Então, o jogo no primeiro tempo foi um monte de nada. O jogo no primeiro tempo foi um monte de nada. Olha lá a comparação dos dois Palmeiras. tempos. Olha a comparação dos tempos. No segundo tempo, os 2 gols, grandes chances, 5-1. Isso são os números do Palmeiras, né? Ações na área rival, 9-7. Finalizações, 8-3. No alvo, 1-0. Lembrando que o primeiro gol do Palmeiras foi contra. Tempo, não, tá? Gols esperados, 1.42, 0.16. Pascoal. Não, o Zinho falou que ganha só o jogo no primeiro tempo. Essa é uma verdade. Sim.
É a composição dos dois tempos. Eu estou me lembrando do que o Rogério Ceni falou uma vez, que ele ganhou o primeiro tempo. Não, foi o Diniz. O Diniz ganhou o primeiro, perdeu o primeiro tempo, mas ganhou o segundo. LDU, né? Foi a LDU pelo São Paulo Libertadores. Perdeu o primeiro tempo, ganhou o segundo tempo. Mas ganhou o segundo. E foi 4-2 para a LDU. Eu entendi. Mas aqui o jogo tem uma composição de dois tempos. E no segundo tempo, o Palmeiras foi superior ao adversário. Primeiro ponto, pelas alterações feitas pelo treinador do Palmeiras. Segundo ponto, que o Palmeiras não jogou carregando o saco de cimento nas costas. Parecia que o Palmeiras estava jogando com um saco de cimento, e cada saco de cimento pesa 50 quilos. O time estava lento, moroso, sem nenhum impacto ofensivo. Ô, Pascoal, o técnico do Al-Ahly, falando do primeiro tempo, disse na entrevista coletiva pós-jogo que ele foi surpreendido pelo Palmeiras ter começado o jogo com a marcação mais baixa, na comparação à marcação do jogo contra o Porto. Era uma adaptação que o Abel disse que iria fazer por conta das condições climáticas, por conta do calor. Você se desgasta menos marcando lá atrás, né, Zé? Eu falei isso ontem. Eu falei, precisa ver a estratégia que o Abel vai usar em relação a isso, porque o Abel tem várias estratégias. Muitas vezes ele entrega a bola para o adversário para sair no contra-ataque, outras vezes ele pressiona, faz um gol e recua, e aí explora essa pressão do Palmeiras, que é muito boa, especialmente nos primeiros 15, 20 minutos de um jogo. Hoje eu acho que assim, eu não gostei do primeiro tempo, mas justamente esperava, falei, não, o Al-Ahly joga um pouquinho mais atrás, esperando a gente para sair no contra-ataque, eu vou inverter, eu vou jogar, eu vou entregar a bola para o Al-Ahly, vou esperar um pouquinho mais, mas aí nenhum dos dois conseguiu jogar. No segundo tempo, as substituições, eu acho que assim, nós estamos falando do Flaco Lopes, mas o Maurício dá uma outra dinâmica em relação a posicionamento e técnica do que o Veiga. Eu acho que o Maurício ele se posiciona de forma diferente, aí ele consegue ter ele encontrar soluções que o Veiga, por característica, não tem. Por mobilidade, por parte técnica. E aí ajudou. E depois você tem o Flaco Lopes, que vive um momento nesse... Contra o Inter Miami, quem que você escolheria no comando de ataque? Vitor Roque, a permanência, a manutenção, ou o Flaco? Por exemplo, se o Vitor Roque, eu também concordo com o Zinho, que com o Abel, com o próprio Ancelotti, que fez isso, por exemplo, com o Estevão na seleção, que marca aqui, você tem que ajudar para marcar, e o menino ficou perdido no jogo contra o Equador e tal. Só que assim, eu acho que se é para colocar, você contrata um jogador caríssimo como o Vitor Roque, eu ponho ele para brigar com os dois zagueiros dentro da área. E perdeu a bola, briga com os dois zagueiros, marca os dois zagueiros, incomoda ali os dois zagueiros, porque você vai ficar mais próximo da área e a possibilidade de você pegar fisicamente e partir para cima do zagueiro é maior. Agora, quando eu trago o Vitor Roque para marcar lateral do lado esquerdo, eu afasto ele do gol. O desgaste dele é muito maior, porque ele tem que fazer 40, 50 metros muitas vezes, e aí quando ele chega para definir, ele não está inteiro fisicamente. Então eu, por exemplo, bola no primeiro tempo que ele arrancou. Eu trabalharia de forma diferente com o Vitor Roque. Com a bola enfiada ali no meio dos zagueiros, aquele piquezinho curtinho que ele fazia no Atlético Paranaense, o trabalho que ele fazia no Atlético Paranaense, você fez, acho que um programa com o Gustavo Gomes. Logo pós-jogo contra o Atlético Paranaense. E o Gustavo Gomes falou assim, esse moleque dentro da área é impressionante, ele tromba com a gente, ele bate, ele vira, ele gira. Então, eu acho que o trabalho do Vitor Roque tinha que ser dentro da área. Perdeu a bola? Simples, não deixa o zagueiro voltar, não deixa o zagueiro jogar. Ajuda a dar uma mãozinha ali no volante também e tal, mas eu não quero você tão longe da área, tão distante da área. Eu acho que o meu trabalho com o Vitor Roque seria isso, porque assim, características diferentes, mas você pode explorar o Vitor Roque ali também como um centroavante. Não é porque ele é bom fisicamente ou ele tem essa resistência física e ele pode fazer outras funções que você vai tirá-lo da principal função que você contratou. Porque o Abel reclamou... Quanto tempo o Abel reclamou que não tinha um 9? O Abel mais reclamava... eu preciso de um 9, eu preciso de um 9, eu preciso de um 9. Aí você contrata um 9 para aproveitá-lo, porque é bom, projeção, menino jovem e tal. Aí você fala pro menino marcar lateral porque ele tem questão física. Então, peraí, põe outro jogador para fazer isso. Põe um jogador lá dentro da área para fazer gols. Mas na minha onde opinião... entra a responsabilidade do Vitor Roque nessa escassez de gols? Está balançando as redes muito menos do que se esperava. Sim, mas só na questão tática? Sim, mas não só na questão tática, mas uma grande parte da questão tática. Quantas vezes você viu ele finalizando dentro da área? Quantas vezes você viu ele recebendo a bola igual o Flaco recebeu?
Quantas vezes você viu os caras cruzando para ele finalizar de cabeça dentro da área? Teve uma finalização no primeiro tempo completamente torta, né? Uma só. E uma vezes? disputa mano a mano que ele fez falta no zagueiro. Entendeu? Então, primeiro assim, eu acho que assim, o Vitor Roque saiu muito cedo do Atlético Paranaense. Ele está em processo de evolução. Ele bateu na Europa, ele ganhou corpo, ele ganhou massa porque ele voltou mais forte da Europa. Perdeu, no meu modo de ver, perdeu mobilidade. Eu acho que ele perdeu a mobilidade que ele tinha em explosão em espaço curto ali, aquele espaço reduzidinho de 5, 10 metros, que é o pico do centroavante. Você acha que isso é reversível? Eu acho que é reversível, mas desde que você trabalhe com ele dessa forma. Se você trabalhar com o Vitor Roque, vem cá, Vitor, teu espaço são 15, 20 metros dentro da área, em cima dos zagueiros. Ele vai trabalhar isso. É difícil para o zagueiro acompanhar Ele é forte fisicamente. Bate com o zagueiro, gira, vira. Eu acho que esse trabalho tem que ser um pouco mais específico. E o time trabalhar para ele nesse aspecto. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais.